Eu quero mostrar para vocês como que isso interfere na prática. O que acontece, pessoal? Essa empresa aqui, um faturamento ano, tá? Lembra que eu falo para vocês? Eu sempre faço baseado em resultado do ano. 15 milhões e 800 faturado no ano. ICMS, 1 milhão 896. PIS, COFINS, 165, 760, tá? Receita líquida, ou seja, eu vou explicar a composição do balancete. Receita líquida, que é o valor do faturamento, menos os tributos incidentes. Custos e despesas, então eu tenho aqui 7 milhões. Aqui ele somou. Não deveria somar. Aqui deu 7. 700, isso aí. 7 milhões e 900 de custos e despesas, que eu reduzo do meu custo os créditos de PIS e COFINS. Então eu passo a ter um custo líquido de 7 milhões e 110, que é os 7.900, menos os créditos de PIS e COFINS, que eles reduzem o meu custo operacional. E aqui eu já vou explicar as duas teses. Então eu chego aqui, pessoal, a uma margem de contribuição, um lucro antes das despesas fixas, de 5.381. Eu deduzo minhas despesas com pessoal, eu chego a um valor aqui de imposto de renda, um valor de lucro antes do imposto de renda, o LAIR, ou o lucro antes do imposto de renda e contribuição social. Esse valor eu tributo imposto de renda e contribuição social, adicionando as despesas indedutíveis. Sobre esse valor eu tributo 15%. Sobre esse valor eu deduzo 240 mil no ano e calculo 10%, que é o adicional. E sobre essa base eu calculo também, né, a minha contribuição social, que é 9%. Não existe adicional de contribuição social. Esses valores aqui, eles vêm para minha análise como dedutíveis do meu imposto do meu lucro, e eu chego a um lucro líquido. Legal? Simplesinho. O que acontece aqui, pessoal? O meu PIS e COFINS, ele está considerando o quê? O valor do meu faturamento menos o meu ICMS. E aí eu calculo o PIS e COFINS. Então, eu cheguei a um lucro de 1 milhão. Olha só, vamos se concentrar aqui. 1 milhão. É filme. 1.981.000. Por quê? Eu peguei a minha receita e deduzi o ICMS. Consequentemente, eu cheguei a uma receita líquida menor. Agora, olha como que era antigamente. Vamos pegar o seguinte. Eu não vou deduzir o ICMS. Eu não vou deduzir. Eu vou calcular sobre a receita bruta, tá? O que acontece? Eu vou ter um PIS e COFINS maior. Lembra? Ao invés de 1.981, foi para 1.932. Consequentemente, 635 foi meu imposto de renda. Certo? Por quê? Eu tive uma receita maior porque eu calculei uma receita menor porque eu calculei um imposto de renda, um PIS e COFINS sobre uma base maior. Ou seja, eu paguei mais, consequentemente a minha receita líquida ficou menor, consequentemente, aqui, eu calculei um imposto de renda maior. Agora eu vou voltar, deu 551. 651. O meu lucro ficou maior, consequentemente, eu paguei, meu lucro ficou menor, consequentemente eu paguei menos imposto de renda que anteriormente. Ou seja, aqui, pessoal, ele tem a total influência no meu recolhimento de imposto de renda. Conforme eu calculo, por exemplo, vamos pegar os insumos. Olha só, insumos, deu 790 mil. Se eu tiro aqui e faço zero, olha só. Deixa eu só pegar aqui. Olha só meu imposto de renda subindo. Olha só. O que acontece? 1.981. O meu custo operacional fica maior, meu lucro fica menor, meu imposto de renda fica também menor. Agora, olha só se eu tomo crédito de PIS e COFINS, que eu reduzo o meu custo, consequentemente, meu lucro deveria ficar maior. Mais imposto de renda. Então, a interferência em custos ou despesas, ele está totalmente ligado ao meu pagamento de imposto de renda. Então, o que acontece? Eu não tomei crédito de PIS e COFINS. Ou seja, eu paguei 383 mil de imposto de renda e contribuição social. Se eu tivesse tomado crédito de PIS e COFINS, eu ia pagar menos PIS e COFINS, claro.
mas consequentemente eu deveria ter pago 651 mil de imposto de renda e contribuição social. Ou seja, quando eu fizer a recuperação desse cara, se fosse o caso, essa receita, todo esse valor que eu recuperei, eu teria que pagar 34%. Certo? A mesma coisa aqui no PIS e COFINS. Então, a recuperação tributária para empresas do lucro real, presumido também, mas o lucro real é o que possui mais interferência. Eu tenho que observar se essa recuperação, lá no momento que eu paguei um imposto a maior, como por exemplo a exclusão do semestre da base de cálculo PIS e COFINS, que eu paguei mais PIS e COFINS, eu reduzi a minha receita líquida. Consequentemente, eu paguei menos imposto de renda e contribuição social. Quando esse valor retornar para a empresa, eu tenho que pagar imposto de renda e contribuição social. É uma lógica. Aqui não tem discussão. Isso não é tese. Isso é regra de apuração. Os insumos, por exemplo. Se ele não tivesse tomado os insumos, deu 790 mil. Esse 790 mil, o que acontece? É um redutor do custo. Se é um redutor do custo, aumenta a minha base de crédito, a minha base do imposto de renda. Se eu não tomo, eu paguei mais PIS e COFINS? Sim, mas eu paguei menos imposto de renda e contribuição social. Olha só, aqui tomando crédito de PIS e COFINS, eu paguei 651. Eu pago, né? Se eu não tivesse tomado, não tomei os créditos sobre os insumos, o que aconteceu? Eu teria pago, pessoal, 381. Entendeu? Então, essa é uma sistemática que nós temos que observar, que é pouco comentada e que tem uma influência muito grande no nosso trabalho. Porque muitas vezes você vai no afã, você vai na emoção da recuperação e não observa isso, não faz um pós-venda para verificar se a empresa vai contabilizar isso corretamente.